E hoje temos a Bhagavad Gita, capítulo 14, os três modos da natureza, mais uma vez, verso 21. Vamos com a leitura em sânscrito. Arjuna Uvasha Kairlinga Stringuna Metan Atito Bhavati Prabho Kimashara Katam Shaitam Tringunam Ativartate. Tradução, verso 21. Arjuna perguntou: ó meu querido senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes três modos? Qual é seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza? Vamos a repetir. Verso 21. Arjuna perguntou: ó meu querido senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes três modos? Qual é seu comportamento e como ele transcende os modos da natureza? Vou fazer as reverências que eu não fiz no começo aos maestros que dão os ensinamentos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Estou dando sequência aqui, né, no estudo que nós estamos, né, fazendo, né, acerca das orientações da Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, né, Sri Krishna, no seu diálogo transcendental, a Bhagavad Gita. E nessa fase da pesquisa, nós estamos analisando aqui, ok, o capítulo 14, os três modos da natureza material, né, os três gunas, ou a substância da criação, né, a substância, como a criação, ela é, né, assim, sustentada ou produzida. Então, substancialmente, essa criação ela é formada por essas três qualidades, ok? Que, se misturadas, dão a variedade de infinito, exatamente como as cores primárias, tá? Que, reunidas, dão a tonalidade de infinito, ok? Agora, nesse ponto, o Arjuna, ele está, né, questionando o seguinte, ele está fazendo aí a seguinte verificação. Meu querido senhor, né, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental? Olha aí, olha só que informação útil, né, para nós. Porque, sabe, vocês já ouviram falar na expressão alface de fim de feira? Quem conhece feira sabe, alface de fim de feira. Você sai, vou na feira, vou comprar alface. Chega lá, tá tudo murcho, né? A decepção. Alguém já ouviu falar em decepção? Alguém já passou por decepções na vida? Né? Existem tem pessoas que se decepcionam. Hoje em dia, não é tão comum isso daí mais, né? É uma coisa muito antiga, do passado, esse negócio de se decepcionar. Mas, de vez em quando, ainda acontece por aí, né? Cada vez menos, né? Para ser aí um pouco otimista, mas existe esse problema da decepção, né? Da decepção. E nós temos uma certa também ingenuidade, né, na nossa pesquisa, na nossa busca. Então, eventualmente, nós nos decepcionamos, né, com a liderança política, né, nós nos decepcionamos com, sabe, um amor, né, um amor.
Ai, ai, o amor. E também, eventualmente, nós nos decepcionamos com a liderança da religião, né? Os mestres, os orientadores, os pastores, os guias, né? Especificamente aqui, está sendo falado sobre a liderança espiritual autêntica. Está sendo mencionado aqui a dificuldade em relação a se deparar com uma liderança espiritual autêntica. E o que nós, quando o Ágila menciona aqui, como reconhecer uma pessoa que é transcendental? Por que é tão importante isso daí? Porque nós, na nossa dimensão de pesquisa, nós partimos do princípio de que nós queremos entender a logística do labirinto para encontrar uma linha racional que permita um movimento produtivo para sair do labirinto. Pelo menos esse é o conceito geral, né? O verso vai dizer: Tamassou, Madjoti, Gamaya. Saia da escuridão, venha para a luz. Ok. Mas como é que eu vou fazer isso, seu moço? Pode me explicar direitinho como é que eu faço isso? Eu já entendi. Eu estou na escuridão? Ok. Admito a minha derrota, tiro meu chapéu, namaskar. Daqui para frente, como é que vai ficar a história? Porque eu tenho que sair. Ok. E como é que eu faço para sair? Por favor, né, me ilumine, que é o que o Ágila está dizendo aqui. Como reidentificar uma pessoa que é transcendental? Por que é importante identificar uma pessoa transcendental? Porque eu vou me mirar por aí. Né? Por que é importante ter o norte? Porque se eu não tiver o norte, eu vou para o sul, acreditando que estou no norte. Quando chega lá, alface de feira, de novo não, pelo amor de Deus. Aí não dá. Para o mundo que eu vou descer. Né? A pessoa, às vezes, né, pega uma vara de bambu, se senta na beira da estrada e começa a mastigar a vara de bambu, tentando tirar dali caldo de cana. Certo? O que vai acontecer com ela? Vai quebrar os dentes, vai machucar os lábios. E a conclusão vai ser qual? Vara de bambu, você é uma inútil. Pronto. Né? Quer dizer, a culpa é da vara de bambu, lógico. Né, não? Ou da estratégia da pessoa, né, que está buscando. A pessoa tem que ter noção do que ela está procurando. Ela tem que ter noção, ela tem que ter um norte. A gente tem que ter um norte. Sem o norte, né, você vai na sorte. E na sorte, eventualmente, dar azar, alface de feira, da decepção. Então, se você souber o que é uma pessoa transcendental, se você souber identificar a natureza, a característica de uma pessoa transcendental, você não vai ser facilmente ludibriada pelo brilho ou pelo fulgor, né, pelo apelo emocional da liderança religiosa, ou dos religiosos, ou dos líderes de modo geral. Tá? Agora, tem um problema aí, hein? Olha aí, ó. Mais um Devananda Prabhu. Mais um, já não tem bastante. Mas tem mais, tem. Tem um problema sério nesse processo todo, que é qual? É que para você reconhecer uma pessoa transcendental, você tem que ser uma pessoa transcendental. Porque como é que você vai reconhecer uma pessoa autêntica se você for um trapaceiro? Se você for um trapaceiro, você vai enxergar todo mundo como trapaceiros. Se você for uma pessoa autêntica, você vai reconhecer uma pessoa autêntica. É dito que o povo tem o líder que merece. Nossa, Devananda, mas aí você me deixou triste agora, porque eu já passei por tantas decepções, então eu sou uma decepção, talvez, mas isso não precisa ser assim. A coisa pode mudar. Ó, uma vez, eu assisti um documentário sobre como é que o governo americano faz para treinar pessoas a identificar notas falsas no mercado, porque as pessoas, né, assim. E eu acho que os governos usam essa técnica, que tem pessoas especializadas no governo a ficar só pegando notas para identificar notas falsas, para poder identificar onde, né, quem são os estelionatários que estão criando notas e tal, até isso daí. Então, qual é o treinamento? O treinamento, eles colocam uma quantidade enorme de dinheiro e a pessoa tem que encontrar no meio daquela quantidade enorme de dinheiro notas falsas. Então ela vai, fica tocando, olhando e tal. Só que a questão é que todas as notas são falsas. A maioria são falsas. Tem algumas que são verdadeiras. Então o treinamento consiste em, primeiro, treinar a pessoa a se familiarizar com as notas falsas. Por quê?
como ela se familiariza com as notas falsas, quando ela encontra uma verdadeira, ela reconhece com facilidade. Então, ao treinar através das notas falsas, a pessoa fica perita em reconhecer as verdadeiras. E quando ela se depara com uma falsa, ela identifica rapidamente. Então, é por isso que você passa por tantas decepções na vida. Porque o primeiro processo do treinamento é você entrar em contato com as falsas, para que você seja capaz de identificar as verdadeiras. Então, fique tranquilo que faz parte do treinamento. Não é que você é uma decepção absoluta, não. É só que, né, faz parte do treinamento para que você saiba identificar uma nota verdadeira. Então, o Krishna está dizendo, o Arjuna está perguntando, essa pessoa, qual é o seu comportamento e como ele transcende a natureza, né, os maus da natureza. Então, ele vai fazer essa pergunta: como é uma pessoa transcendental, como ela se comporta e como ela transcende os maus da natureza. Tá? Krishna vai dar várias explicações lá na frente. Mas para a gente concluir aqui a nossa fala inicial, olha só, eu acho que quem poderia responder essa canção aqui, ou, aliás, essa pergunta para nós, por que não, né, fazer aí uma ode a ele, que é tão querido a todos nós. Uma canção amiga talvez respondesse essa pergunta aí, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Né? Para adiantar aqui o contexto, olha só, quando você reconhece uma pessoa que é transcendente, uma pessoa que é transcendente não é uma pessoa que está livre dos três modos. Uma pessoa que é transcendente é uma pessoa que tem a transcendência como norte, e já jogou a âncora na transcendência e está indo nessa direção. Essa pessoa é uma pessoa transcendente, porque entre ela alcançar a transcendência e o movimento que ela faz na direção da transcendência, identifica ela como um ser transcendente. É como, por exemplo, quando você está na faculdade de medicina, no primeiro ano. Então, você tem todas as características de um médico, e até você poder exercer a profissão como médico é uma questão de tempo. O ser se mantendo na faculdade, no final, se forma como médico. Né? Então, um ser transcendente é aquele que já decidiu, já tem o norte decidido e caminha nessa direção. E todos os esforços dela são para concluir o curso final da evolução. Então, esse é um ser transcendente. Assim como um aluno que entra para o curso de medicina ou de advocacia, se dedica completamente a finalizar o curso. Então, esse é um advogado em potencial, um médico em potencial, então ele já é considerado já existe uma aura de consideração. A questão do tempo é a definição. Já tem alguns que são formados. E como é que se comportam esses que estão formados? Basicamente, os seres transcendentes, eles não são letárgicos, né? E também não são invejosos em relação ao progresso espiritual da humanidade, tampouco são violentos. Tá? Então, todo ser transcendental é ahimsa, não violento, pacífico, não é letárgico. Ai, mas Devananda, aí vem você de novo. Não é letárgico, é parte integrante dos seres transcendentes. Quem quiser ser um ser transcendente tem que superar a letargia. Inclusive, a letargia, a palavra letal e letargia tem a mesma raiz. Letal significa fatal, perigoso, mortal, terrível, letal. A batida foi. Esse veneno é letal. Esse produto é letal. Ou seja, é assassino, é perigoso. E letargia tem a mesma raiz de letal. Então, letal e letárgico é a mesma coisa. É perigoso. É fatal. Então, tem que se livrar. Um ser transcendente é um ser vivo. Ele expressa vida. Ele alimenta os demais com vida. Ele injeta vida nos demais. Mas se ele é letárgico, que tipo de substância ele vai transferir para os demais? Letargia. E letargia é letal. Então é a morte. Um ser vivo, ele expressa vida. Então o ser transcendente é um ser vivo. Ele está vivo. Então a letargia não faz parte da receita desse ser. Isso é básico. Tá? Essas são considerações básicas. Depois que o ser assimila essas considerações básicas, aí vai para as superiores. Mas o básico é que o ser não é letárgico, não está na pauta a letargia. Tá? Ele não é invejoso com relação ao progresso espiritual das outras entidades vivas. Então, além de não ser letárgico, ele também é proativo
com a evolução dos demais, preocupado em ensinar os demais, dedicado em ensinar aquilo que ele aprendeu dos mestres. Ele assume para si o compromisso dos mestres, que é ensinar à humanidade a como superar a letargia e despertar em si a compaixão, que é o estado natural daqueles que são transcendentes. Ele não é letárgico, tem compaixão para o progresso espiritual das entidades vivas e é um ser pacífico. Ele trabalha para o bem-estar da paz social e interna, pessoal. Então, pacífico, proativo, compassivo. Essa pessoa é uma pessoa ou está no nível evoluído de transcendência ou caminhando para essa transcendência. Então, sempre que você encontra uma pessoa não letárgica, ativa, proativa, viva, que ama o sol, que ama a luz, que ama as manhãs, que gosta do dia, que tem amor pela noite, porém, que cultua a luz do sol, é um ser vivo, como Deus. O sol é que dá a vida. Sem o sol não tem vida. Então, biologicamente, desperto, não violento, né, com comportamentos na alimentação, nos tratos pessoais, na psicologia pacífica. Então, essas três características são características básicas de um ser transcendente, já que a referência é buscar esse ser transcendente. Porém, como eu falei para vocês, nós temos um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, e ele escreveu uma canção, na verdade um poema. E esse poema, ele traduz, né, a condição desse ser, ok? Desse ser transcendental. Então eu vou ler o poema. Esse poema tem 6 estrofes, tá? E se chama Canção Amiga, e foi escrita pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. Então, o poema vai dizer o seguinte: eu preparo uma canção. Perdão. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam, essa canção só pode ter uma única substância absoluta, compaixão. Todas as mães se reconhecem em um único ponto, a compaixão pelos seus filhos. O arquétipo da mãe é aquele ser exagerado, predisposto a morrer pelo bem-estar dos seus filhos. Esse é o arquétipo da mãe. A mãe leoa, né, que se arrisca pela felicidade dos filhos, pela paz, pela saúde, pela proteção dos filhos. É o arquétipo da mãe. E esse impulso de se sacrificar para que outro seja feliz chama-se compaixão. Então, ao preparar uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam, eu só posso estar falando de compaixão, de nada mais. Essa é a única substância absoluta, universal, reconhecida por todas as mães de qualquer parte, não apenas do planeta Terra, mas de todo o universo. Em qualquer lugar que você for, o comportamento das mães é muito padrãozinho, é muito parecido. Tá? Depois ele vai dizer o seguinte: eu caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. A compaixão, o amor é assim. O amor não depende que o outro te ame. O amor, ele se alimenta em si mesmo. Ele é por si próprio. Por exemplo, uma mãe não depende necessariamente que o filho a ame. O próprio amor da mãe pelo filho já é o suficiente para alimentá-la de amor. Quando o filho reciproca, aí fica melhor ainda. Mas não necessariamente é obrigatório. O amor em si é suficiente por si mesmo. Então, eu caminho por uma rua que passa por muitos países, ou muitos corações, pela humanidade toda. Se não me veem, ou seja, mesmo que essa compaixão, esse amor não seja reconhecido, eu reconheço. Porque sou eu que sinto esse amor. Ele está falando da compaixão, que é o estado superior, universal, absoluto, que entra em todas as áreas, em todos os corações, em todas as ruas. Mesmo que não seja reconhecido, esse o reconhece. Porque ele por si só, ele é perfeito, ele é uma expressão de Deus, ele é o Supremo. E o Supremo é completo em si mesmo. O amor espiritual, a compaixão é completa em si mesmo. Não depende de que o outro reconheça isso.
Mas se houver reconhecimento, é melhor, claro. Eu distribuo segredos como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. Tá? É conhecimento, distribuir conhecimento, é ensinar o conhecimento superior a qual ele está mencionando, que é a compaixão. Então, aquele ser que dedica completamente a sua vida a ensinar outros a serem pacíficos, autocontrolados, despertos, conscientes e compassivos, distribui segredos. E como ele o faz? Como Jesus disse, né? Pega a tua cruz e me siga, o meu fardo é leve. Como ele o faz? Com amor, com satisfação, com um sorriso, com alegria no coração. Não faz com dor, com mágoa, com ressentimento, faz com amor. Amor não entra esses requisitos na pauta. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras ainda mais belas. Tá? A compaixão torna o ser inteligente. A pessoa fica inteligente. Ela fica imensamente inteligente. Ela fica extremamente inteligente. Ela fica muito inteligente. Porque a compaixão torna o ser unificada, torna a alma unificada a Deus, torna a alma um amigo autêntico do Criador, do Supremo. E entre amigos não há segredos. Então, o que acontece com essa alma? A inteligência dela vai ao infinito, fica enorme, fica muito grande, expansiva, produtiva, viva, intensa, criativa, persuasiva. Ela fica muito inteligente. Ela vai, de um jeitinho ou outro, ela vai expressar essa inteligência, porque essa inteligência é compartilhada na rede da pessoa com quem ela está relacionada, que é a pessoa suprema. Então, a inteligência fica suprema. Então, a pessoa aprende coisas novas por si só e realça, refina, melhora aquelas que já foram aprendidas pela humanidade. Então, é uma ressignificação de si mesmo. Agora, os dois últimos versos eles vão repetir da seguinte maneira: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. De novo, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Aqui, o poeta usou a palavra acordar, mas podemos substituir por despertar. Né? Eu preparo uma canção que desperta os homens e adormece as crianças. Quando uma pessoa é desperta espiritualmente, a criança interior dela, como é dito, né? Hoje a gente estava falando na sala do tratado, né? Na psicologia, você diz, cuida da tua criança, criatura. Oh, meu Deus, ó pai, cuida da tua criança, acalma a tua criança, cura a tua criança, né? Dá atenção à sua criança interior e tal. E assim se faz, não é? Então a pessoa vai lá cuidar das emoções, cuidar da criança e tal. Para quê? Para que essa criança se acalme. Uma criança abusada, uma criança mal cuidada, uma criança mal amada, desprezada ou agredida é uma criança assustada, com medo, né? Uma criança infeliz. Então, quando é que uma criança se acalma? Quando uma criança está no colo de uma mãe amorosa, cuidadosa. Ela não precisa ser rica, não precisa ser bonita, não precisa ser, ela só precisa ser uma mamãe acolhedora e amorosa. A criança se acalma. Ela nem percebe a dimensão dos perigos ao redor dela, que ela se sente plenamente segura e adormece no colo da mamãe, nos braços da mamãe. É assim que é uma criança calminha. Quando ela dorme nos braços da mamãe, é porque ela está se sentindo plenamente segura para adormecer. E quando a canção desperta os homens, ou seja, a pessoa fica desperta, ela fica pacífica, ela fica compassiva, ela fica livre da inveja com relação à humanidade, livre do ressentimento em relação à humanidade, e ela fica proativa, não letárgica. Então, essa criança interior, ela se acalma, ela adormece. Então, o poema vai dizer, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Ou seja, uma pessoa desperta também tem as suas emoções calmas, acalmadas, curadas, pacificadas, tranquilizadas. E que canção é essa? É uma canção em que uma mãe se reconhece, em que todas as mães se reconhecem. Qual é a canção que todas as mães se reconhecem? A canção da ternura, da compaixão. A canção de ninar, que põe as crianças para dormir. Então é a canção da mãe.
É a canção amiga, é a compaixão. Então, todo ser que quiser alcançar a transcendência deverá aprender a ser um ser compassivo. Dá trabalho, dá trabalho. É sim, porque você vai ter que se livrar da letargia, da inveja em relação à humanidade, do ressentimento contra a humanidade, que machucou você muito, obviamente, e também vai precisar ser um ser proativo em relação a ensinar a humanidade a como sair da condição do vitimismo, do narcisismo egocêntrico, para se tornar um ser produtivo que alimenta e nutre o mundo ao redor, tá? Dá um pouco de trabalho? Dá sim, mas vale a pena, tá? Porque o prêmio para aqueles que alcançam a transcendência sabe qual? Se livrar da humanidade. Vale a pena. Brincadeira, gente, isso é uma brincadeira, tá? Mas a verdade é que você transcende, tá? E você transcende também a humanidade. Faz o melhor que você pode, com compaixão, com amor à humanidade, mas infelizmente, já vou dizer, tá? Você vai perder a humanidade. Infelizmente está na pauta, porque você não vai voltar a renascer entre humanos. É uma grande perda, é verdade. Mas lá na transcendência compensa o esquecimento, tá bom? Mas é isso aí, tá, pessoal? Eu vou parar aqui então, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Namastê. Essa informação é muito importante para nós, então eu gostaria de também agradecer, não é? As pessoas que fizeram, né? A Andréia que nos conduziu no caminho dos mantras tão maravilhosamente, né? Os Gotas Védicas, e gostaria de agradecer a todas as pessoas, todas essas, né, almas auspiciosas que estão aí, né, assim, alimentando, nutrindo esse portal transcendental para que, né, assim, esteja sempre disponível para que as almas, né, venham e se alimentem também, assim como nós estamos nos alimentando, né, evoluam, e quem sabe com isso também, né, tomem definitivamente a decisão de romperem com esse, vamos chamar, né, esse amor bandido, né, de renascer como ser humano. Não é um amor muito saudável porque nos machuca sempre. Então, vamos assim melhorar essa nossa condição de amar a nós mesmos, admitindo a possibilidade de vivermos em condições melhores na existência, transcendentalmente falando, tá bem? Sem ressentimento à humanidade, porém, sabendo que é possível viver com a qualidade de vida melhor em outras áreas, né? Em outras dimensões da existência, como Jesus disse, o meu Pai tem muitas moradas. Então, a morada humana não é a única delas, tem outras. Por que não? Né? Afinal de contas, nós somos herdeiros, né? Descendentes de Deus, então, por que não aspirar condições melhores de existência? Tá bem? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.